Análise agora de marcas estáticas. O que é marca estática? É ruga. Então agora vamos analisar ruguinhas dos pacientes. Ou não é ruga, né? Às vezes o paciente tem canyon. Não é tão superficial assim. Às vezes é bem grande. Na análise dessas marcas estáticas, a gente tem que pensar que a marca estática ela só existe por causa do envelhecimento. Porque no envelhecimento nós temos zonas de reabsorção óssea. Então veja o formato do globo ocular, né, da cavidade da órbita, aliás. Ele fica mais quadrado porque nós temos zonas de reabsorção aqui, zonas de reabsorção aqui, parte externa do malar, um aprofundamento do terço médio da região anterior do malar e da maxila, e isso daqui tudo faz com que a musculatura perca suporte e ela caia um pouquinho. Então, além de ter muito tempo de uso, de ter flacidez em pele, de ter fragilidade naqueles septos que mantêm as gorduras em ordem, eu tenho uma perda do tônus muscular por conta da remodelação óssea. Então, é uma sequência de problemas. Então, pegar pacientes mais novos, você vê muito poucas marcas estáticas, mas pacientes mais velhos, você vai ver marcas e vincos muito mais evidentes, porque associa-se todo esse processo. Né? A formação de colágeno é deficiente, a estrutura óssea mudou, enfim. Não só olho, né? Muda nariz, muda o formato nasal. Tá tudo ok lá? Tá, muda o formato nasal, muda um monte de coisa. Tá bem? Então essa análise ela é importante. E quando a gente olhar para o paciente, cada ruguinha tem um nome. Então cada ruguinha sua tem um nome. Então sulcos frontais, zona de carranca, tear through, que essa depressão é um defeito que é formado nesta região próxima da área de lacrimal, né, onde fica a região de lágrima. Sulco nasojugal, que é esse que sai também daquela região da base da olheira até para baixo. Sulcos periorbiculares. Se eu for mais para baixo, eu tenho sulco nasogeniano, sulcos periorais, sulco mentual, sulco de marionete, rugas no risório. E, por fim, sulcos cervicais na região de platisma. Então, é um mundaréu de sulco que você ganha, né? Você nasce todo lisinho, bonitinho, fofinho, você vai ficar todo mochibento depois de velho. E a gente tem que resolver esse mochibento. Né? Cabe a nós resolver isso. Eu divido esses sulcos de duas formas. É a mesma origem, tá? É só uma divisão para efeito didático. Sulcos, esses sulcos frontais, glabela, olhos, risório e lábio, são músculos muito mais pela ação muscular. Porque a gente fala, a gente usa ele o tempo todo. Não está tão relacionado, claro, relacionado também com uma flacidez, mas é mais pela movimentação intensa. É o uso, a gente está usando isso toda hora. E existem alguns sulcos presentes que é por conta mais da flacidez. Por quê? Por causa da perda da sustentação muscular e todo aquele processo que eu já contei para vocês. E além disso, existe formação de bolsas em região supraorbitária, bolsas infraorbitárias, bolsas na região dos depressores, que estão relacionados também a bolsas de gordura e formação dessa crescimento de gorduras superficiais na face, né? Então, veja, uma parte desses sulcos tem ação muscular. Se for ação muscular, o que resolve? Toxina. Se for flacidez, preenchedores. Então, são abordagens diferentes para cada um desses sulcos. E nessas técnicas, a gente tem também formas de mascarar, vou colocar isso entre aspas, mascarar os efeitos. Então, por exemplo, a técnica de subcision, que ela é uma técnica derivada dos preenchedores. Porque esse sulco nasogeniano nada mais é do que uma cicatriz. Se ela é uma cicatriz e nós provocarmos um descolamento da parte de derme da zona muscular e eu criar um intervalo que é preenchido por sangue, você diminui o efeito da cicatriz. Então, a subcision é uma técnica que dá um efeito de preenchedor de uma forma muito mais natural, sem colocar nenhum produto. É uma técnica cirúrgica, segura, fácil de executar e que a gente consegue mascarar esse efeito. Então, anestesia, né? Você não vai fazer isso a seco no paciente. Então, anestesia, faz anestesia infraorbital e a gente vai inserir uma agulhinha que ela vai, por baixo da derme, ela vai separar o que é derme, aquela parte sulcada, do músculo. E depois você pode colocar até um intermediário. Veja, uma agulha, só que é uma agulhinha específica para isso, analisando se tem dor ou não. Veja que coloca-se a agulha. É uma agulha com uma lâmina na ponta, né? Isso aqui chama agulha de Nocor. Ela é cortante, então a gente usa ela como se fosse um bisturi.
veja, ela é colocada em derme, levo ela até muito próximo da asa do nariz, não na asa do nariz, muito próximo, porque a gente tem uma área da facial que faz a nutrição da asa do nariz, é importante preservar, então tem um risco cirúrgico também, claro, né? E eu faço um movimento com essa lâmina de modo a descolar o tecido. Veja, um movimento descolando o tecido. Isso dá para fazer para um monte de cicatriz. Em face, em pele, em corpo inteiro dá para se fazer essa técnica, né? Então você descola, você cria uma forma de mascarar aquele suco sem ter que preencher. Por quê? A partir do momento que eu faço esse movimento, o que eu estou lesionando? O vaso. Aquilo lá enche de sangue. O que o sangue reage? Fazendo formação de colágeno. Não é isso? Vai formar uma cicatriz interna agora, que essa cicatriz interna dá suporte para aquela marca externa. Tem que fazer em estágios, né? Não adianta você pegar uma agulhona e querer fazer isso, você vai fazer isso em partes. Não está injetado tudo? Não injeta nada, nada, ó, a seringa está, ó, E tem resultados ao fim de quanto tempo? 15, 20 dias, quando cicatrizar, já é visível, né? Eu vejo, ó, não tem nada ali, ó, não estou injetando nada, estou usando como uma empunhadura da agulha, né? Exatamente, é uma empunhadura da agulha. Está vendo a pontinha da agulha ali, ó? A lâmina da... Ela está fazendo um movimento só de descolamento lá. Então, é um movimento que você mascara aquela cicatriz. E uma forma de você associar a essa técnica é a utilização de PRP. Que alguns de vocês eu sei que faz implante, mas todo mundo conhece PRP? Sabe o que é PRP? Né? Então, o PRP ele pode ser agregado nessa técnica. Então, ele veio para a odontologia buscando regeneração óssea, saiu de linha, né? O PRP saiu de linha, entrou o PRGF, depois saiu o PRGF e entrou o PRF. Né? Então, a evolução do material, do tipo de filtragem, etc. Mas o PRP, aquele original lá que usava no comecinho, junto com a fibrina, pode ser usado como um otimizador da formação de colágeno. Então, utiliza-se técnicas que você filtra a presença das plaquetas. Então, nós usamos estas plaquetas, agregamos essas plaquetas porque ela tem uma capacidade muito boa, sobretudo na formação de um tecido cicatricial, uma regeneração local. Então, nós oferecemos um suporte para aquela região. Então, o processo é exatamente o mesmo do que era utilizado na implantodontia há 15 anos atrás, quando o PRP estava no seu auge. Não fugiu, derivados sanguíneos ainda são usados, mas o PRP, essa técnica em específica, ela, dentro da implantodontia já caiu em desuso. Então, pega-se aquele processo todo, filtra-se, você tem aquela divisão em camadas, uma parte rica em plaquetas, uma parte rica em fibrina e uma parte que ela é basicamente plasma. Então, faz-se a coleta da parte rica em plaquetas e a parte rica em fibrina para ajudar nessa técnica. Então, você pode injetar esse material, esse filtrado, esse concentrado sanguíneo, em várias estruturas. Você pode jogar naquela subcision, você pode colocar na região de olheiras, melhora a formação de colágeno e suporte de pele. Então veja que é uma técnica de mesoterapia, que é uma técnicas de medicação locais, né, técnica da década de 50, é isso? E você faz aplicações que otimizam a formação de colágeno, de uma forma sem nenhuma contraindicação, porque você está usando o sangue do próprio paciente. Você não está agregando nada, você não está medicando nada. Então são técnicas relacionadas agora a um rejuvenescimento de pele. É pele, não estou falando de estruturas faciais. Mas como isso ajuda na formação de colágeno, se associado na técnica de subcision, você consegue melhoria de formação de colágeno e aquela cicatriz fica mais rasinha, fica menos evidente, fica menos marcada, né? Então veja, a agulhinha bem pequenininha, essa aqui é uma agulha de Lebel, ela tem 4 milímetros, a gente coloca bem naquelas regiões mais críticas que precisa de suporte naquela área, né? Então, região de sulco, isso é um preenchimento sem ser preenchimento, é só estimulação de colágeno. E nós temos a associação também dos preenchedores, então você pode fazer a correção do sulco nasogeniano com o preenchedor. E aí o processo é muito parecido, só que em vez de você entrar com agulha de no-code e descolar aquilo tudo, você vai preencher aquela região com um material com ácido hialurônico
que vai oferecer aí sim um suporte mecânico, porque o ácido hialurônico ele tem uma característica muito bacana, que ele atrai muita água. Então ele, num primeiro momento, ele vai murchar, ou seja, ele vai desidratar, e depois começa a atrair água. Então ele dobra, triplica, quintuplica o seu volume no local. E quando quintuplica, ele dá suporte para aquela marca. Então a gente tem um resultado basicamente imediato, né? Aqui ele tem um resultado na hora. Então aqui eu vejo o antes e o depois, né? Aqui sem mexer e aqui mexendo. Então são resultados de imediato. Mas eu acho que essa região não é a parte legal dos preenchedores. Preencher suco nasogeniano não é legal. Por quê? Porque suco nasogeniano, ou bigode chinês, né, ele é um sintoma de um problema mais sério. Qual é o problema mais sério? Perda de flacidez de face. Porque se não tivesse flacidez na musculatura toda de face, esse suco não se formava. Então eu acho que esse daqui é um sintoma de um problema maior. E o problema maior não se faz dessa técnica. O mais inteligente, o mais interessante é usar uma técnica nomeada de MD Codes, que não tem nada a ver com odontologia, porque isso aqui foi desenvolvido por um plástico chamado Maurício de Maio, brasileiro também, e acabou associando-se a Allergan, virou uma marca, então MD Codes é uma marca registrada, e que a lógica do MD Codes ela é muito bacana. Por quê? Porque você faz a correção na causa. Então, se o sulco nasogeniano é um sintoma, é um sinal de uma perda de volume ósseo, aqui no MD Codes você vai injetar os preenchedores na base óssea. Ou seja, aqueles pontos de reabsorção que eu tinha antes, você compensa ele. Então você tenta reverter, em parte, o quadro de flacidez. Então eu acho uma técnica muito mais inteligente. Então tem uma série de pontos que você faz em base óssea, existe uma série de pontos que você faz mais superficial em derme, existem pontos que você faz em zonas de gordura profunda, gordura superficial, aliás. Então, existem várias camadas a serem aplicadas nessa técnica, né? São 40 e poucos pontos para serem aplicados, cada um tem uma profundidade maior ou menor, mas o que eu acho muito interessante é que aqui você está indo atrás da causa, não o sintoma. Isso que é o bacana, né? Então, veja, eu comentei com vocês no comecinho dessa aula. A perda de dimensão vertical cria uma musculatura mais intensa. O MD Codes compensa a perda de flacidez. Então, imagina se eu precisar reabilitar um paciente, fazer a correção de um nasogeniano, qual que seria as duas causas? Aumenta a dimensão vertical, diminua a flacidez. O nasogeniano vai diminuir naturalmente. Às vezes não precisa nem preencher, porque eu estou lidando na causa. Isso que eu acho que é inteligente. Isso que é um negócio que entra realmente na odontologia, porque o plástico vai fazer essa técnica. Ela vai durar um tempo. Mas o que vai manter é o equilíbrio odontológico, o equilíbrio dentário. Que isso não tira da gente. Então, Este MD Codes, desculpa, isto tem que ser feito com anestesia. sim, não, nem sempre. Depende da área, depende da área não, mas ela é mais agressiva, sim. Não, e não faz todos os pontos. É que aqui é mais demonstrativo. Você não faz todos os pontos de uma vez só. Vai injetar o material dentro do osso. Não é dentro do osso, é supraperiósteo. Que é o silicone. Não é silicone, é ácido hialurônico. Ácido hialurônico, sim. Então, a técnica de MD Codes, veja, vou mostrar um videozinho bem rapidinho, né? Os pontos marcados, pinça, aplica o volume, veja que ele entra com a agulha até o osso, aplica o volume pré-estabelecido, planejado antes, né? E a gente tem, pronto, massageia o local, que você modela aquilo conforme a sua necessidade. Então, de novo, agora no outro ponto, aplica, e o resultado disso é quase imediato. Mas o auge do resultado é depois de 15 a 20 dias. Na hora você já vê diferença. Mas o auge, o resultado bacana mesmo é 15 a 20 dias, que é o tempo necessário para começar a atrair água e criar realmente o efeito de volumização do local. Então aqui uma área mais nobre, que é a região do inforbitário, então a aplicação aqui era um pouquinho mais restrita. Então, já que é perigoso, vamos cobrir o inforbitário com o dedo e vamos fazer a aplicação tangenciando ele. Por quê? Porque se eu obstruir o inforbitário, eu posso causar necrose em tecido. Então, todos esses trabalhos, toda essa análise tem que ser feita. Então, veja que a base da harmonia facial, da harmonização facial, é a anatomia. E não é a anatomia de osso, que nem na implantodontia, que é basicamente só osso. Mas é a anatomia do músculo, do osso, da derme, das camadas de gordura, é de tudo, né? Toda a estrutura. Veja
Resultado imediato. Zona de malar salentada, área sem a depressão. Olha o que aconteceu com o nasogeniano. Diminuiu automaticamente, porque foi no alvo, foi no problema, né? Veja, o suco nasogeniano. Só que é na hora, é imediato, logo em seguida. Daqui 20 dias vai estar muito melhor. Veja a flacidez na região de risório. Então, um tratamento complementa o outro. Um tratamento complementa o outro. Então, é muito bacana ver assim, resultado imediato. Flacidez. Veja o suco nasogeniano. Não trabalhou no suco. Trabalhou em malar. Antes e depois. Mexer em nariz, é a mesma lógica. Mudar o formato. Então, você vai desenhar o formato do nariz com uma dose muito pequenininha de volumizadores que permite uma estabilidade grande do local. Tem, claro, especificação de cada medicamento, né, de cada ácido. Formato da asa do nariz. É uma técnica bem dolorida. Então, aqui, veja que o paciente sofre um bocadinho. Depende do tipo de volumizador. Então, quando você usa o MD-Codes, aquele que vai próximo do osso, você usa um volumizador que tem maior durabilidade, chega até 1 ano e meio. Os mais superficiais, de 6 a 8 meses. Então, depende da área que você está abordando. Porque você não pode pegar o mesmo material, porque aquele que vai na base óssea, que tem que ser mais sólido, não pode ser o mesmo que vai para o sulco, porque é uma área de móvel. Então, tem uma diferença nessa questão, né? Então, veja, o defeito do nariz corrigido. Então, pequenas alterações no nariz e aquele ângulo, lembra qual é o nome do ângulo? Nasolabial, não é? Também faz correção. A gente consegue melhorar a posição do lábio, veja, melhoria do ângulo, mudando o formato do nariz leve, bem suave, e a gente consegue, olha, tirando o efeito, veja, olha o lábio dela, a diferença. A sombra, o ângulo mais fechado, o ângulo mais aberto, e a correção do nariz. Então, são técnicas simples e seguras de ser feito. E cabe para a odontologia, está lá, beleza. Cabe para quem estudou e quem sabe a técnica, né? E análise de ruga dinâmica é o mais fácil, porque toxina, como eu disse, ele está lá na base da pirâmide. Está lá, todo mundo faz. Então, você tirar a ruguinha de paciente, tirar as marcas de expressão, então, fazer com que as marcas de expressão não sejam tão evidentes no movimento, acaba sendo uma parte relativamente simples. Eu não vou nem entrar no mérito de toxina, porque é realmente a parte mais básica dessa formação, né? A parte mais simples dessa formação.